Pois é, amigos, boa noite. Estamos aqui de volta para esse nosso bate-papo ao vivo pelo Facebook e com três assuntos mais importantes e outros que vierem, se der tempo, nós vamos conversar também. Mas os três assuntos mais importantes, como nós divulgamos, são, primeiro, que muitos de vocês podem ter ficado assim espantados com esse tema, mas levar seu avô a uma festa rave pode livrar do mal de Alzheimer? O segundo assunto, a falta de afetividade paterna pode gerar suicidas ou assassinos? Terceiro assunto, devo continuar dando medicamento controlado para meu filho autista? Bom, vamos voltar ao primeiro então. Levar seu avô a uma festa rave pode livrá-lo do mal de Alzheimer? Que história é essa? Que negócio é esse? Bom, para quem me acompanha no Face, no Twitter, no Instagram, etc., e também está inscrito no nosso grupo de discussão do Yahoo Grupos pelo e-mail, isso não é novidade, porque foi uma pesquisa que foi publicada agora na revista Nature, que é uma das revistas mais importantes, científicas mais importantes da atualidade, antiga, aliás, pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Então, é uma revista base para a publicação dos mais importantes artigos científicos do mundo. Nessa publicação, essa revista comenta sobre exatamente o Alzheimer. Foi o quê? Foi mais uma vez, uma descoberta interessantíssima. Como começou isso, vocês podem ver na Nature, e está sendo publicada pelas revistas especializadas aqui no Brasil, que deve sair em algumas revistas científicas dessas, que são brasileiras, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, a experiência com camundongos. Então, nessa experiência com camundongos, o que se fez? Colocou-se um grupo de camundongos com Alzheimer, todos com Alzheimer, né? Em uma caixa simulando uma mini festa rave, onde havia sons iguais às das festas rave e luzes estroboscópicas. A gente não sabe exatamente qual que interferiu mais. Então, os camundongos, e na outra caixa, os camundongos, na outra gaiola, os camundongos estavam normais, sem som, sem luz, sem nada. Então, eles ficaram lá durante algum tempo, e o que aconteceu? Essas luzes estroboscópicas e esses sons ficaram, logicamente, interferindo no cérebro desses camundongos. Depois, quando acabou a experiência, vocês podem ler no nosso Face, eu publiquei o link para esse artigo da Nature, então vocês podem ler o artigo inteiro lá. Depois de algum tempo, quando foram fazer a mensuração do cérebro desses camundongos, o que se percebeu? Lembrem que eu comentei que uma dos caminhos para se descobrir o mal de Alzheimer é exatamente a existência daquelas placas de beta-amiloide, ou seja, aquelas placas de proteína que entopem os vasos sanguíneos que ficam no cérebro. E lembro também que tem uma das pesquisas que eu vivo comentando nas minhas aulas, que foi feita no Brasil, que para destruir essas placas de beta-amiloide foram injetadas microbolhas nos vasos sanguíneos cerebrais das cobaias, e essas cobaias ficaram com a sua cabeça sob um bombardeio de ultrassom. O ultrassom fazia aquelas microbolhas vibrarem e elas conseguiam destruir as placas de beta-amiloide, a pessoa perdia o Alzheimer e ia embora. Ou seja, começava a ter a memória normal, tudo normal. Pois bem, esses camundongos que ficaram nessa caixa simulando uma festa rave, melhoraram sensivelmente, diminuíram as placas de beta-amiloide. Ou seja, não precisou de microbolha, não precisou de ultrassom, não precisou de coisa nenhuma. Foi só uma festa rave de camundongo. Então, o que aconteceu? Esse som mecânico, né, da festa rave e as luzes estroboscópicas fizeram com que a vibração das frequências cerebrais destruíssem por si só as placas de beta-amiloide. Bom, isso é novo, é recente, a coisa foi feito agora com os camundongos, então tem muito tempo ainda para isso ser feito de novo, ser confirmado, ser
daqui a algum tempo ser feito com seres humanos, aquela coisa toda. Mas já é um caminho. Porque o que nós precisamos são caminhos para que determinadas pesquisas nossas deem um resultado que possa ser utilizado no ser humano. Então já é alguma coisa. Tá? Então isso é realmente algo fantástico, foi muito bom. Eu recomendo que todos aqueles que tenham interesse entrem na minha página, na página do Face mesmo, né, na minha linha de tempo, e lá atrás, há uns 4 ou 5 postagens anteriores, está lá essa postagem da Nature, que tem essa figura que eu mostrei para vocês agora, né? É exatamente essa figura, e toda a descrição de quem fez, como foi, e o que vem por aí. A partir de agora, vamos então verificar qual o resultado disso. Né? Já que nós falamos disso, então a minha pergunta foi, se levar seu avô à festa rave pode livrar do mal de Alzheimer? Talvez. O problema é, será que ele vai aguentar essa festa rave? Né? Se for um avô que nem eu, aguenta. Mas se for um avô meio acabadinho, vai ser meio complicado, né? Agora, o que a gente precisa é o quê? É saber que não é bem a festa rave em si. Agora, veja, se a pessoa não parou no tempo, se a pessoa não se acomodou, se a pessoa está participando de atividades, está indo a uma festa, uma coisa, etc., logicamente está tudo funcionando corretamente, então possivelmente não vai ter Alzheimer. Eu comento, inclusive, resultados de pesquisas anteriores às pesquisas atuais, mas que não caducaram ainda, em que mostram que existe uma coisa fantástica para que a gente faça, evitando o Alzheimer. Por quê? Não me lembro agora o nome do cientista, mas eu normalmente coloco isso até nos módulos, nas apostilas, o nome de quem falou isso, mas não me lembro agora, faz muito tempo que eu não leio essa coisa desse cientista, já que é uma pesquisa antiga, mas não caducou. Que é o seguinte, esses pesquisadores descobriram que todas as pessoas que têm Alzheimer têm obrigatoriamente 3 coisas. Não é uma delas, não, tem as 3. Primeira, predisposição genética. Predisposição genética, até agora, nós não podemos fazer nada. Mais tarde, com o avanço dessa nova ciência chamada epigenética, então sim, a predisposição genética poderá ser eliminada. Tá? Isso nós sabemos. Nós vamos até falar hoje sobre isso, já que uma das pessoas mais avançadas nesse campo da epigenética chama-se Carina Grise Oliveira e é brasileira, que está no Hospital Albert Einstein. Então, ela está conseguindo, o que nós vamos falar daqui a pouco, sobre o autismo, né? O tratamento epigenético para eliminar o autismo. Então, a partir do momento que a epigenética avançar, esse primeiro item, primeira necessidade para se ter Alzheimer, pode estar eliminada pela epigenética. Mas digamos que não tem. Então, a predisposição genética é obrigatória ter a predisposição genética. Segundo, ociosidade neural. Então, todas as pessoas que têm Alzheimer têm ociosidade neural. E a outra, estresse. Então, vejam, já que nós não podemos ainda mexer com a predisposição genética, vamos mexer com a ociosidade neural e vamos mexer com o estresse. Lógico, né? Ninguém quer ter Alzheimer. É óbvio que não. Então, como é que nós vamos mexer com a ociosidade neural? Vamos ver como? Muitos de vocês, quer dizer, poucos de vocês, porque o filme é antigo, assistiram Sociedade dos Poetas Mortos. Lembram? Sociedade dos Poetas Mortos, aquele professor leva todos os alunos para o corredor daquela instituição, uma instituição tradicional e tal, e começa a mostrar os ex-alunos, que todos já morreram, aquela coisa toda. Então ele fala, a coisa dele diz, nós temos que aproveitar, no fundo ele diz, nós temos que aproveitar cada minuto da nossa vida, porque se nós não aproveitarmos cada minuto da nossa vida, nós estamos perdendo tempo, porque daqui a pouco nós não estaremos mais aqui, nós seremos pó de novo. Então vamos aproveitar cada minuto. Então ele criou aquele termo carpe diem. Criou não, ele usou o termo carpe diem, que em latim quer dizer aproveite o dia, aproveite tudo no dia, aproveite todos os seus momentos. E é verdade. Uma maneira de nós não termos ociosidade neural é aproveitarmos todas as oportunidades que o dia nos dá. Ou seja, encontramos com alguém, vamos conversar,
sobre esse alguém. Não vamos falar sobre nós, vamos falar sobre esse alguém. Nós estamos abrindo parte do nosso cérebro que precisam estar conversando com a pessoa sobre o que ela precisa e o que ela quer falar. Carpe diem, né? Então, vamos comprar um picolé, um sorvete, uma coisa. Vamos conversar com quem está vendendo. Pô, que coisa mais interessante do que isso? Você conversar com quem está vendendo significa você dedica um certo tempo a uma pessoa que você normalmente não conversaria com ela. Então isso é fantástico também. Você chegou em casa, encontra uma criança, brinca com essa criança. Vamos brincar com essa criança. Então você está fazendo uma coisa que já está enferrujada, que é brincadeira infantil. Vai brincar de boneca, vai brincar de carrinho, vai brincar do que for, do que a criança estiver brincando. Pouco tempo, depois vai fazer suas coisas, que ela também não vai querer você muito tempo lá, que enche o saco. Mas pelo menos você participou, você brincou mesmo, não é fingir que está brincando. Então, se nós aproveitamos cada minuto da nossa vida, nos dedicando a esse minuto, saiu do trabalho, foi para casa, vá andando, ande andando, observando cada detalhe. Olhe as árvores olhando, apreciando alguma mudança, nos prédios em volta. Observe as pessoas, o que elas estão trazendo de diferente, o que você observa de diferente nas pessoas, converse com as pessoas. Ou seja, aproveitar tudo o que aparece na sua frente. Tá? Isso significa todo o seu cérebro, é a melhor maneira de você ter todo o seu cérebro atuando o tempo todo. E você mostrando para o cérebro que você tem interesse em observar, em ouvir, em ver, em sentir o aroma das flores pelo local que você passa, tudo. Então o cérebro todo vai funcionar maravilhosamente bem. Isso significa carpe diem. A sociedade neural, por esse ponto, não vai lhe pegar, porque você não está com a sociedade neural. O primeiro ponto nós vamos ver, precisa que a epigenética esteja evoluído, né? E vamos ao terceiro ponto, o estresse. Não, mas o estresse, tem até artigo dizendo que o estresse é necessário. O estresse realmente, algum nível de estresse, empurra a gente para frente, isso não há dúvida, tá? Então, algum tipo de estresse empurra a gente para frente, faz a gente caminhar, faz a gente descobrir coisas, faz a gente inventar, criar, descobrir, etc. Mas o estresse que eu estou falando é o estresse de ansiedade, de preocupação, de angústia, de criar expectativa, essas coisas todas. Esse estresse é negativo, é super negativo. Então nós temos que ter um cuidado tremendo para tirar da nossa mente esses estresses idiotas, desnecessários, completamente desnecessários. Você saiu de casa, pegou seu carro e foi dirigindo até o trabalho, deixa os estressadinhos te passarem, deixa os estressadinhos na frente. Eles querem ir antes, querem morrer antes, deixa eles irem antes. Eu até acho graça nisso. Cara, vem, quer passar? Passa, pode ir antes, não tem pressa nenhuma. Não, pressa nenhuma. Então, deixa os estressadinhos te passarem, deixa os estressadinhos ficarem nervosos, deixa à vontade. Tá? O cara chegou, parou na sua frente, espera. Se der para passar, passa. Se o cara virou na sua frente para um lado, para o outro, não deixou você passar, ele está precisando interromper o trânsito por algum motivo, ele está necessitando interromper. Ele está esperando alguém reclamar para ele poder explodir algo que tem dentro. Aliás, aconteceu isso com o Caio, meu filho, agora. Meu filho saiu, foi deixar a Irani em algum lugar, minha esposa, e foi para casa, não sei para onde ele foi. No caminho tinha um idiota qualquer, num carro grande, na frente dele. Aí ele foi passar, o cara foi para a esquerda. Ele foi passar para a direita, o cara foi para a direita. Aí ele deu uma buzinada. No que ele deu a buzinada, o cara foi para a direita e ele passou. No que passou, o cara foi perseguindo ele, queria bater nele de qualquer maneira. Ou seja, era um desses que estava só esperando alguém para poder explodir alguma coisa que está dentro dele. Sei lá, deve ter sido traído pela mulher ou alguma coisa que aconteceu e ele estava querendo explodir. Ele não tinha como matar o cara, que ele esperando o primeiro pato que aparecesse. Então, nós temos que tomar cuidado com esses troços. Então, essas coisas são perigosas. Estresse, deixa com os outros e vamos ficar na nossa. Qual é a diferença? Você vai atrasar mais um pouco? Espera, deixa o cara fechar a rua, entra numa rua transversal e vai por outro caminho. Ou dá um tempinho, deixa o trânsito levar o cara embora, para ele achar outro pato, e depois você vai. Vai atrasar um pouco? Avisa por que chegou atrasado, tive um problema, etc. Mas não pode nós ficarmos com raiva.
A partir do momento que nós alimentamos um sentimento de raiva, de estresse, nós estamos com vários problemas, tá? Todos esses problemas são estudados tranquilamente por aquela matéria chamada psicossomática. Mas, em primeiro lugar, que é o que nós estamos falando agora, que é sobre Alzheimer, nós estamos provocando Alzheimer. Ou seja, nós estamos dando mais uma oportunidade de virmos a ser mais um atacado pelo mal do Alzheimer. Então, estresse negativo, esqueça isso. Briguinha de marido e mulher, discussão, não esqueça, vamos acabar com essa história. Vamos compreender o outro. Porque o que vale é você ser saudável a vida inteira. Você não quer? Eu quero. Eu, pelo menos, quero. Saudável a vida inteira. E saudável a vida inteira significa, hoje em dia, a gente vive mais tempo. Então, antigamente, ninguém tinha Alzheimer, muita gente não tinha Alzheimer, porque não chegava vivo a idade que ia ter o Alzheimer. Hoje, todo mundo está chegando. Então, é melhor a gente se precaver, de repente você vai viver muito mais tempo que você pensa, e se você tiver evitado todos esses probleminhas, como eu falei, não a predisposição genética ainda, né? Mas a ociosidade neural e estresse está livre disso. Então, muito importante nós atacarmos esses dois pontos e futuramente o terceiro também. Quando alguém igual a fazendo estudos iguais de Carina Grise Oliveira, resolver descobrir a chave liga e desliga do gene do Alzheimer. Ah, fantástico. Aí vai ser espetacular. Mas, por enquanto, é ela, a Carina, que está no caminho, está tentando fazer alguma coisa. Brevemente nós vamos ter notícias sobre ela, sobre isso. Carina, por acaso, deixa eu ver aqui. Ah, mas eu vou falar depois de vocês de Carina. Mas eu mostro agora. Carina é essa daqui. Cadê ela? Carina é essa daqui. Eu falo tanto dela. Essa que é a Carina Grise Oliveira, que está no Hospital Albert Einstein. Pós-doutora já em neurociência, essas coisas todas. Fantástica. Tá? Novinha, tem uns 30 anos no máximo. Então, esse é o detalhe. Nós temos cientistas, pesquisadores espetaculares, fazendo de tudo, tá, para que nós possamos ter uma vida saudável, etc. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta eles ficarem estudando, como eu falei hoje na minha escola, né? Não adianta eu ficar estudando todas as maneiras de vocês aprenderem maravilhosamente bem e vocês não fazerem a parte de vocês. Então, hoje eu falei com o segundo ano, ensino médio, parece, acho que foi com o segundo ano, e com outras turmas, sobre isso. Ou seja, a gente faz, eu lá no IUP, eu faço de tudo para desenvolver todas as metodologias em que realmente as pessoas aprendam de verdade. Nada de aprender para tirar nota, aprender de verdade. Definitivamente, não decorar para a prova. Mas, se não seguirem minhas orientações, não adianta nada. Então, alguém tem que fazer a sua parte. Então, o pesquisador faz a pesquisa, mostra o resultado. Se ninguém seguir, a mesma coisa que eu não tivesse tido pesquisa nenhuma. Tá? Bom, mas aí é outra parte, é outro assunto. É o assunto de aprendizagem real, que nós ainda vamos falar sobre isso, já que tem vários adolescentes de agora, de Licínio de Almeida também, querendo que eu fale de novo sobre aprendizagem real, vou falar em outra oportunidade. Tá? Então é isso, gente. Ou seja, Alzheimer. Então, Alzheimer é um problema que pode ser evitado, sim, e pode ser evitado dessa forma. Primeiro, com redução do estresse e não ter ociosidade neural das maneiras que eu falei. O terceiro ponto, que é a predisposição genética, nós não podemos fazer nada ainda. Então, esse é o fato do Alzheimer. Quanto a essa pesquisa desses cientistas da Vesta Rave, que eles fizeram os camundongos na festa rave, não estou dizendo para vocês levarem seus pais, avós, e nem vocês, os mais velhos, começarem a participar das festas raves. Não estou dizendo isso, não, os adolescentes vão me matar. Que o dia que os adolescentes das festas raves souberem que a festa rave começou a encher de velho por minha causa, porque todo mundo está querendo lá para não ter o perigo de ter Alzheimer, nossa, eu não vou conseguir ter passe livre em nenhuma cidade mais que eu passar. Se abre, então, vão me matar. Se bem que se abre, eu não sei se tem. Eu não soube de festas rave lá. Mas aqui em Salvador tem muita, né? Então é isso, gente. O Alzheimer e a festa rave, a ligação é essa. É uma pesquisa nova. Nós vamos ver, então, o resultado dessa pesquisa aos poucos. Eu vou ficar divulgando aqui para vocês. A cada momento que esse grupo de pesquisadores tiver um resultado mais
além do que ele já publicou, eu falo aqui com vocês, tá? Eu publico ou aqueles minutos de educação durante a semana. Essa semana até nós tivemos 2, certo? Nós tivemos 1 minuto de educação sobre o autismo e 1 minuto de educação sobre um tema que nós vamos falar em seguida, tá? Então, e esse da Festa Rave não foi 1 minuto de educação, mas foi uma postagem que eu coloquei no Facebook essa semana, tá? Então, esse é o detalhe do Alzheimer, tá? Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta de vocês. Assim, o estresse e o mal de Alzheimer é o seguinte, a ligação entre o estresse e o mal de Alzheimer é pesquisadores já antigos, cujas pesquisas não caducaram ainda, tem várias linhas da pesquisa do Alzheimer, descobriram que todo o pessoal que tem Alzheimer tem obrigatoriamente a predisposição genética, estresse e ociosidade neural. Foi isso que eu acabei de falar aqui. Então, isso significa que, se nós não tivermos, como todos têm essas 3, isso pode significar que, não tendo um dos 3, não se tem Alzheimer. Então, é uma pesquisa que ainda não caducou, tem várias outras em andamento, mas que é bom a gente se proteger tanto do estresse como da ociosidade neural. Ok? E Valderez Loyola, professor, cheguei agora, nessa abordagem de hoje, cabe falar um pouco sobre hábitos de estudos. É o que eu acabei de falar, que vou tentar falar. Não sei se vai dar hoje, mas muitos adolescentes estão me pedindo para voltar a falar sobre o hábito de estudo, como eu tenho feito na minha escola, fiz hoje, fiz durante a semana toda e vou fazer amanhã de novo, e toda semana que vem eu estarei com turma por turma comentando sobre os hábitos de estudo, sim. Então, certamente, nós vamos comentar sobre isso aqui no Ao Vivo também, que ao vivo a gente vai falar sobre todos os assuntos que nós publicamos em Minuto de Educação durante a semana. Adriana Santana, Alzheimer tem ligação com diabetes? Olha, ligação não, tá? Ligação direta, constatada, Alzheimer e diabetes, não. Mas tem muita pesquisa em andamento paralela. Por enquanto, a ligação é estresse, ociosidade neural, as constatações são placas de beta-amiloide nos vasos sanguíneos cerebrais, também deterioração da baía de mielina, que é aquela capinha que envolve os neurônios, tá? Então, nós temos, por enquanto, nas linhas de pesquisa, uma porção de coisas, que são as seguintes. A baía de mielina, que é o que envolve o neurônio, os axônios, ela, ao deteriorar, está ligada a deterioração dela ao Alzheimer. Também está ligada a deterioração dela ao mal de Parkinson. Como muitas coisas estão ligadas ao Alzheimer, também estão ligadas ao mal de Parkinson. Mas ninguém sabe ainda se a deterioração da baía de mielina causaria o Alzheimer ou não, ou se o Alzheimer provocaria a deterioração da baía de mielina. A mesma coisa em relação à placa de beta-amiloide. A placa de beta-amiloide é a mais próxima de nós identificarmos como um elemento causador mais sério do Alzheimer, mas isso, quem vai dizer são os pesquisadores, na medida que eles forem avançando nas suas pesquisas, e eu vou divulgar tudo aqui. Tá? Valderez Loyola, obrigado, gostaria muito de ouvir o senhor falar sobre esse tema antes do sábado, teria uma atividade nesse foco, estou buscando mais. Sim, vamos tentar, já que eu vou falar para os meus alunos todos, vou ver se eu faço 1 minuto de educação, um tema daqueles de 3 minutinhos, sobre isso, ok? Vou ver se eu consigo postar isso amanhã mesmo ou sexta-feira. Se bem que eu vou estar viajando na sexta, né? Mas eu posso ver se eu consigo postar. Ok? Então, vamos agora ao segundo tema. O segundo tema, né, é: falta de afetividade paterna pode gerar suicidas ou assassinos? Gente, isso é sério demais. Nós estamos vendo a cada momento mais um school shooter desses, né? Eu falei school killer, mas school shooter, porque esse último, que foi esse cara aqui, deixa eu ver ele aqui, esse último que foi esse aqui, ele foi capturado vivo, né? Está aí no julgamento já, né? Lá nos Estados Unidos. Então foi começado a ver o que tem em comum. Todo mundo está pesquisando A, B, C, um monte de causa, isso, aquilo, e gente do armamento dizendo que o negócio aqui não pode ter arma, que o problema é que nos Estados Unidos tem arma à vontade, no Brasil não tem, acontece a mesma coisa. Então não é bem isso. O problema é o seguinte:
Alguns pesquisadores, e um em especial, e que nós vamos divulgar as pesquisas dele brevemente também, ele tentou descobrir qual é o ponto que todos os school shooters têm em comum. E ele descobriu que todos, sem exceção dos que ele estudou, todos até agora, têm falta de afetividade paterna. Ou seja, todos têm exatamente falta da afetividade paterna. Então, carência afetiva paterna. Olha que eu estou falando, carência afetiva por parte do homem na função de pai. Não é de pai e mãe. É o homem na função de pai. Então, porque muitos deles tinham afetividade materna, mas não tinham paterna. Muitos deles tinham pai em casa, mas não tinham afetividade com o pai. Muitos deles até conversavam com o pai coisas simples, ou recebiam ordem, mas não tinham nenhuma intimidade, não tinham coragem sequer de levar uma opinião, pedir opinião, conversar com os pais. Isso é um ponto comum de todos eles. Então, isso foi o que esse pesquisador divulgou, não fui eu, esse pesquisador que divulgou, porque ele fez um estudo de todos os school shooters. Tá? Bom, o que isso mostra para a gente? Mostra para a gente uma coisa que nós estamos observando constantemente. Nós estamos observando isso. Obviamente, é muito comum que o homem, na função de pai, tenha a tendência de deixar toda a educação do filho com a mãe. Porque ele acha que educar é para a mãe. Gente, olha aí, olha o resultado aí. Não pode. Eu estou acompanhando pessoalmente casos seríssimos disso, que não posso comentar aqui coisas, porque já são pessoas conhecidas, né? Em que a falta da afetividade paterna trouxe quase crime. Pertinho de nós. Ou seja, as coisas não estão longe de nós. As coisas podem ter em volta. Por isso que, às vezes, eu comento uma coisa que fica meio pesada. Eu digo, gente, presta atenção. Essas coisas não acontecem só com filhos dos outros, não. Nossos filhos também podem estar nessa. Então, nós temos que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, com esse processo da afetividade. A afetividade, junto com o limite, que a afetividade e limite andam juntas. Não é afetividade só, não. A afetividade junto com o limite tem que ser dado por todos dois, mãe e pai. Então, o pai não pode se arvorar disso, porque os resultados para o filho, para a filha, nem tanto, mas para o filho, são terríveis. Alguns meninos conseguem superar essa falta da afetividade paterna e têm uma vida normal. Mas outros não conseguem. E o que nós temos observado junto com a pesquisa desse pesquisador é que juntou a falta da afetividade paterna, essa carência afetiva paterna, junto com ele ser vítima de bullying, ele não aguenta, ele não vai aguentar. E é exatamente por isso que aconteceu, inclusive com o caso de Realengo, aqui no Brasil, né? e todos os casos que nós estamos acompanhando. Então, é muito importante que os homens, nós homens, como pais, assumamos o papel de educador do filho com afetividade, afeto e imposição de limite. Não é a mãe que tem que fazer isso, não. O homem, no máximo, vai impor limite, mas afeto nenhum, ainda mais para o filho. Ele até é capaz de fazer um carinho na filha, no filho não, porque é homem. Calma, tem que fazer um carinho sim, ele tem que ser afetivo com seu filho. O filho precisa dessa relação, dessa ligação com o pai, para poder se sentir estável emocionalmente. Então, a estabilidade emocional é super importante e o filho, o garoto, precisa desse exemplo, porque o que o homem passa? O homem desde do início da humanidade, que ele passa, pelo fato dele ser o mais forte, o que tem pontaria, aquela coisa toda, a ideia do provedor, do mais forte, do líder, etc. Se o filho não tem intimidade nenhuma com essa pessoa que deveria ser o líder, o provedor, etc., ele cai emocionalmente. Ele não está estável emocionalmente. Também ocorre a seguinte situação.
que aí eu que tenho observado muito. O pai muito fraco, muito passivo, muito daquele que espera a mulher decidir tudo, tudo que a mulher decidir ele faz, aquela coisa toda. Isso também é horrível para a formação do caráter do filho. Da filha, nem tanto, mas do filho é. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Pai e mãe têm participações super importantes e são indispensáveis na formação do caráter do filho e da filha. Agora, o que nós estamos vendo é essas pesquisas mostrando o mal terrível que ocorre quando esse pai não tem nenhuma relação afetiva com seu filho. Aí a coisa complica bastante. Então, essa pergunta que eu coloquei aqui, né, falta de atividade paterna pode gerar suicídios assassinos? Está gerando. Está gerando. Todos os suicidas ou assassinos, todos esses school shooters, né, têm esse ponto em comum. Muitos foram mortos, mas esse último que eu mostrei a vocês, esse aqui está vivo, está sendo julgado lá nos Estados Unidos, e todos têm a mesma coisa, uma carência afetiva paterna. Lembrando sempre uma coisa que muita gente se esquece: carência afetiva significa falta de amor e limite. Tá? Não, a carência afetiva não é falta de amor só, não. É de amor e limite. Não se pode dar limite sem amor. Não se pode dar amor sem limite. Esses dois têm que viver juntos, em conjunto, para que a pessoa se sinta segura, amada, tá? Tenha uma base sólida, tenha referências, etc. Então, isso é um fato que eu gostaria muito que fosse bem entendido, por favor, pelos homens na função de pai. Nas próximas reuniões que tiver com as famílias, eu vou pedir para que estimulem os homens na função de pai a irem a essas reuniões. É outra coisa que mostra o descaso do homem com a educação do seu filho, é que quando nós vamos olhar uma reunião de pais na escola, para que botou pais? Porque em português, se você coloca pais, é pai e mãe. É melhor botar reunião de mães. Porque se vai um ou outro pai só e a maioria é mãe, ou seja, os pais não estão nem aí. Ah, não, porque eu tenho trabalho. Sim, todo mundo trabalha hoje em dia, homem e mulher. Então, todos têm mesmas obrigações. E todos têm a mesma responsabilidade na educação dos filhos. E agora, mais ainda, nós temos que ter isso em mente. A falha afetiva, falha da imposição de limites, feita pelo homem na função de pai, pode gerar um suicida ou um assassino. O suicida porque o garoto pode ficar totalmente apático, desligado do mundo. E ninguém sabe por quê. Vai levar psicólogo, psiquiatra, neurologista, pai de santo, leva onde quiser, mas não adianta, está faltando efetividade com limite, está faltando uma relação afetiva. Então não tem igreja, não tem pai de santo, não tem terreiro, não tem psicólogo que dê jeito nisso. Porque o jeito tem que ser dado com a afetividade e imposição de limite. Então vamos conversar mais sobre isso, vamos falar mais sobre isso em outras oportunidades, porque nós temos que tomar muito cuidado. As coisas estão do nosso lado. As coisas às vezes estão ao lado da gente. As coisas às vezes estão na nossa casa, na nossa escola. Tá? Ninguém está livre disso, não. Foi uma sorte. Aí foi uma menina, não foi um menino, né, que entrou com a faca de um dos colégios de Salvador para matar alguém. E foi uma sorte também nós, no nosso colégio, termos descoberto alguma coisa a tempo de que ocorresse uma tragédia também. Todos os colégios, todas as residências, todas as famílias, todos têm que estar atentos a isso. É muito importante. Bom, saindo dessa parte pesada, tá? Nós vamos então para a terceira parte que nós falamos, para ver se dá para fazer uma quarta. Né? Nesse terceiro tema, nós perguntamos o quê? Devo continuar dando medicamento controlado para o meu filho autista? Gente, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes eu estou sendo muito mal entendido em relação a isso. Eu não sou contra risperidona, Ritalina para o TDAH,
contra remédio nenhum, não. Todos os medicamentos são necessários. Todos os medicamentos são desenvolvidos com uma finalidade. Se não fossem os laboratórios farmacêuticos, nós estaríamos fritos, nós não teríamos a qualidade de vida que nós temos hoje. Isso não há dúvida. A farmácia, nós temos ex-alunos que estão fazendo farmácia, que a gente está sempre em conversa com eles, mostrando para ele ver a maravilha que é o desenvolvimento farmacêutico, o desenvolvimento dos medicamentos para combater isso, aquilo, vacinas, etc. Tudo isso é necessário, tudo isso é importante. Então, eu não sou contra, óbvio que eu não posso ser. Se eu tomo medicamento, se houver necessidade, quer dizer, eu não tomo medicamento, mas se houver necessidade, eu tomarei, óbvio que sim. Por acaso não tenho necessidade, então não tomo nada, mas posso ver a necessidade e vou tomar, com o maior prazer. Mas o que nós temos que tomar cuidado é que as famílias das crianças com transtorno de espectro autista estão sendo abandonadas pelo conhecimento científico real, pelo conhecimento científico responsável e sério. E estão desesperadas, as famílias estão desesperadas, sem saber o que fazer com seus filhos, aumentando as dosagens dos medicamentos controlados a cada ataque que o filho tem. Aí liga para o médico diz, não, vou mudar de remédio, aumenta a dosagem, diminui a dosagem, e fica assim anos e anos e anos. Tem alguma coisa fazendo? Não, o tratamento é esse mesmo. É o medicamento, aumenta a dosagem, diminui a dosagem e troca de fórmula. Gente, o médico não tem culpa. Tá? Por quê? Porque nas faculdades de medicina, em alguns cursos, é exatamente isso que é ensinado. Eu ia trazer o livro o tratado de psiquiatria e o tratado de neurologia, mas não trouxe aqui, está no meu escritório. Que eu até botei na página certa. Então, o que é passado para os neurologistas e para os psiquiatras, né, é uma coisa que até hoje é. Quando eu fiz o curso de neurologia há poucos anos atrás, aproximadamente, foi em 1975, 76. E quando eu fiz psiquiatria em 77, por aí na Inglaterra, neurologia foi na Austrália, psiquiatria na Inglaterra, que eu não fiz para ser médico, eu fiz o curso por baixo do pano, como ouvinte, porque eu não podia fazer curso superior nenhum. Meus amigos sabem disso. Já se sabia que nada se sabia sobre determinadas comorbidades. Nem a neurologia, nem a psiquiatria. Hoje, já está nos compêndios de psiquiatria e de neurologia algumas coisas falando sobre transtorno de espectro autista. Mas o que se ensina é como combater ou reduzir os efeitos, como combater ou reduzir os sintomas. Então, a única coisa que é ensinada é como reduzir os sintomas utilizando medicamentos controlados, como, por exemplo, a risperidona, para diminuir a agressividade, diminuir a irritabilidade, aquela coisa toda. Então, eles não têm culpa em chegar a pessoa, descobre que é autista, passa a risperidona e aumenta a dosagem, diminui a dosagem, porque é isso que é aprendido. Mas só que não é assim. Só que o autista não é isso. O autista tem uma série de causas que levam a todos os sintomas dele aparecerem. E temos especialidades médicas que fazem esse estudo, como, por exemplo, a nutrologia. O médico nutrólogo, ele estuda realmente toda a relação entre o que nós nos alimentamos e a saúde física, orgânica e mental. Tá? Então, esse estudo feito pelo médico nutrólogo é o estudo mais completo, mais perfeito que existe em relação a isso. Então, o médico ideal para tratar nossos filhos com TEA, autismo e TDAH também é um médico nutrólogo. Então, o pediatra com especialidade em nutrologia, ele tem esse conhecimento. Então, ele não vai passar risperidona, etc., logo de cara. Lógico que não. Ele vai, inicialmente, fazer uma análise clínica dessa criança para verificar todas as causas que ele estudou e que trazem os sintomas que nós estamos conhecendo nos autistas. Como, por exemplo, baixo nível de ômega 3, possibilidade de existência de problemas da tireoide, problemas, por exemplo, da candidíase, infecção da flora intestinal pela cândida, intolerâncias e alergias alimentares diversas. Aí, cada ponto desse descoberto vai sendo tratado,
O da candidíase é o mais duro de ser tratado, porque no início do tratamento a criança piora violentamente, é um momento que os pais ficam desesperados e acham que não está dando certo. Mas tem que ser avisado que vai piorar mesmo. Depois, eliminada a cândida, acaba a agressividade, a irritação, aquela coisa toda. Às vezes demora um pouco mais, um pouco menos. Mas isso o médico explica. Então, o que nós precisamos é fazer todo o exame clínico para saber todas as causas e ir atacando cada uma delas. Se nós dermos simplesmente o medicamento para reduzir o sintoma, nós não estamos atacando a causa. Então, vai até reduzir o sintoma, mas nunca vai curar. Curar não tem cura por enquanto, né? Mas nunca vai diminuir os sintomas, eles vão diminuir temporariamente, vai voltar, aí vai aumentar a dosagem, vai mudar de fórmula, porque aquela o organismo já não aceita mais. Olha o sacrifício com essa família e com essa criança. Então, vamos procurar a especialidade médica correta. A especialidade médica correta é médico, pediatra, nutrólogo. De preferência, se ele tiver conhecimento também em gastroenterologia e imunologia, maravilha. Se não, o próprio médico nutrólogo, pediatra nutrólogo, vai encaminhar para o gastroenterologista para poder, por exemplo, combater, ele e o imunologista vão combater a cândida, né? Eles vão verificar o que está faltando, vão verificar as alergias alimentares. Então, hoje em dia, quase todas as crianças nascem com processo de alergia alimentar. É muito comum, mesmo não sendo autista, eu tenho vários amigos adolescentes que têm alergia alimentar. A alergia à lactose, por exemplo, está sendo super comum hoje em dia. Ao glúten também, a caseína também, aos açúcares brancos, as farinhas brancas também. Então, isso está acontecendo muito. Então, o que nós temos que fazer? O que? Atacar essas causas. Descobrir e atacar. Fazer dietas específicas, por coincidência. O livro que está aqui atrás é exatamente um dos melhores livros sobre a nutrição do autista e do TDAH também, que é de Cláudia Marcelino, Autismo, Esperança pela Nutrição. Então, Cláudia Marcelino é cozinheira e teve um filho autista e teve que fazer um estudo profundo. Ele fez um estudo profundo mesmo. O livro é fantástico para médico, inclusive, ler, tá? E para nutricionista ler, para poder utilizar todas as receitas maravilhosas aqui, que mantém a criança saudável, maravilhosa e tudo, sem glúten, sem caseína, sem lactose, sem açúcares e farinhas brancas, sem glúten, sem nada. Então, são receitas fantásticas que também tem no livro do Dr. Aderbal Sabra. Tá? O de Aderbal Sabra, esse aqui é a maior autoridade do mundo em autismo e TDAH. Tá? Essa obra dele, Manual de Alergia Alimentar, é uma obra que todos os médicos que querem entender de autismo e de TDAH deveriam ler. Aqui estão publicados, está divulgado aqui, todas os trabalhos de pós-doutorado e doutorado do Dr. Aderbal Sabra, aprovados no mundo inteiro e publicados nas melhores revistas especializadas do mundo, sobre autismo, TDAH e a relação entre alimentação e tudo isso. Então, qualquer médico, qualquer nutricionista também. E no final do livro dele, tem também um adendo só sobre dietas especiais. Só sobre dietas especiais. Então, ele também fala de dietas aqui. Então, esse livro é mais para os médicos, né? Mas o nutricionista também pode comprar, adquirir esse livro, porque são realmente a Bíblia para se entender do autismo e do TDAH. Tá? Então, é bom deixar claro isso. O que nós precisamos, nós não estamos atacando ninguém, nós não estamos atacando pessoas. Valdeir, medicina ortomolecular. Olha, eu prefiro o médico que entenda da nutrição. O ortomolecular também fala de nutrição bastante. Mas o médico que eu sei que aprende tudo isso, e eu vi que os cursos de nutrologia estão fantásticos, são os nutrólogos. Então, podemos até pesquisar sobre a medicina ortomolecular, como está, se eles estão sendo preparados para entender realmente tudo isso, mas o nutrólogo eu tenho certeza que estão. Tá? Logicamente, vai precisar de um nutricionista também, porque é quem vai, então, fazer todo o trabalho técnico da nutrição. Tá? Super importante.
Isso é importante. Lucas Afonso, depois você me explica o que é isso, tá? Viu, Lucas Afonso? Me explica que o velho aqui não está sabendo o que é isso, não. Aí você, em privado, você me explica esse troço aí. Não esqueça, né? Bom, então é esse o detalhe, ou seja, nós precisamos estar bastante atentos a isso. Temos um filho com transtorno de espectro autista, vamos procurar o médico certo. Porque se nós formos ao médico e todo mundo manda ir, ele vai tratar da maneira que ele sabe. Risperidona. Aumenta, diminui dosagem, muda de medicamento, muda de fórmula, etc. E tal, e vai ficar como meus amigos lá de Minas Gerais ficaram com 20 e tantos anos com o filho só mudando remédio e nada de evolução. Agora que vai começar a mudar toda a vida dele. Então isso dá pena, né? Então nós temos que salvar nossas crianças, as que estão com transtorno de espectro autista, essas coisas todas. Super importante isso, muito importante mesmo. Tá? Quanto à sua pergunta, Valdeirês, eu vou pesquisar sobre isso, sobre a ortomolecular depois, sobre essa história. Né? Então, gente, esse é o detalhe, ou seja, é bom deixar bem claro que eu não estou contra absolutamente os medicamentos. Os medicamentos são necessários, eu estou contra a utilização dos medicamentos sem necessidade. Bom, quem é esse cara aqui? Esse cara é o próprio Dr. Aderbal Sabra. É esse que hoje está na SES Gran Rio e que é considero, a maior autoridade do mundo em autismo e TDAH. Não vejo outra pessoa por enquanto. Lógico, não é ele quem está pesquisando a cura. A cura, quem está pesquisando, é Karina Grise Oliveira e Alisson Muotri. Esses dois, Alisson Muotri nos Estados Unidos, Karina Grise Oliveira no Hospital Albert Einstein. Agora, Aderbal Sabra é quem há anos e anos e anos faz um estudo sobre alergia alimentar. E então, com esses estudos, ele descobriu que a maior parte do processo dos autistas, o aumento dos sintomas, está ligado ao alimento que ele come, que ele consome. Que, aliás, obviamente, nós somos aquilo que comemos. Então, a partir do momento que o alimento que nós estamos consumindo não está adequado ao nosso organismo, lógico que vai dar problema. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isso, ou seja, nós temos que estar atentos a estar consumindo o alimento correto. Como é que nós vamos saber que estamos consumindo o alimento correto? Vamos verificar se nós temos algum tipo de alergia. Lógico que a alergia alimentar e a intolerância alimentar, nós não temos, infelizmente, até hoje no Brasil, laboratórios que façam esse exame, pelo menos nós não temos conhecimento disso, esse exame de intolerância alimentar para detectar a alergia a glúten, lactose, caseína, etc. Então, todos os médicos nutrólogos que eu conheço, quando eles precisam desses exames, eles têm que mandar amostras para o laboratório Great Plains, nos Estados Unidos, que é o que está mais à disposição para isso, porque o dono desses laboratórios, Great Plains, ele é um dos experts em autismo também, é Dr. William Shaw. Então, o Dr. William Shaw é um americano que tem estudos sobre o autismo há muitos anos, foi muito combatido pelos laboratórios farmacêuticos, porque ele mostra no seu livro que ele mostra coisas que a Aderbal Sabra mostra também no livro dele, tá? Que muitos autistas hoje não precisavam ser autistas. Mas isso é uma outra coisa. Isso é um outro papo, outra conversa. O que nós estamos falando aqui vamos tratar nosso filho autista? Então vamos levar no médico certo, vamos levar no nutrólogo, vamos fazer exame de nível de ômega 3, se tem problema de tireoide, vamos tratar, se tem infecção por cândida, vamos tratar, e vamos começar a fazer um processo de dieta sem glúten, sem caseína, sem lactose, sem açúcares e farinhas brancas. Vamos utilizar para isso uma nutricionista que consiga colocar uma alimentação saudável, que ele não perca peso, que ele ganhe massa muscular, que ele se desenvolva muito bem, mas sem todos esses ingredientes que fazem mal, que está na cara, que fazem mal, certo? E aí nós vamos ver nossos filhos autistas se desenvolverem tão bem que os sintomas vão embora e daqui a pouco nós nem vamos perceber o autismo deles. A cura ainda não, tá? A cura quem vai trazer, eu espero que a cura venha por Karina Grise Oliveira ou Alisson Muotri.
com certeza. Noélia diz que esse transtorno de espectro autista tem aumentado nos últimos anos. Noélia pergunta, né? Será que o uso desenfreado de agrotóxicos nas frutas e verduras não interferem? Assisti um documentário, O Futuro Roubado, que falava desse assunto. Com certeza, Noélia, com certeza. Nós estamos sendo envenenados todos os dias. Todas as frutas, verduras, legumes que nós compramos, a não ser que você plante, como o Irani, minha esposa, faz, você tem agrotóxico. Mas eu, por exemplo, vou comer só o que ela planta? Impossível. Numa viagem eu morreria envenenado. Então nós nem podemos nos dar ao luxo de fazer com que nossa alimentação seja toda livre de tudo isso, porque simplesmente, se nós não livrarmos de tudo isso, nós vamos morrer de fome. Porque a maioria dos alimentos vem com isso. Então não tem como. Então, mas isso é sim. Ou seja, tudo isso faz mal, é óbvio. E pior ainda, há agrotóxicos que não foram aprovados ainda pela Anvisa, que fazem muito menos mal do que os que nós estamos usando, mas a Anvisa não liberou ainda, que está levando anos para analisar. E já são usados na Europa. Isso foi uma denúncia que eu recebi a semana retrasada. Tá? Mas, o que eu posso fazer? Né? Bom, Valdeir Noela pediu para mostrar os livros de novo. Está aqui, o de Aderbal Sabrá, que é esse, Alergia Alimentar, do Dr. Aderbal Sabrá. E vai estar gravado aqui, né, no YouTube, depois do nosso programa. E esse aqui é Autismo, Esperança pela Nutrição, que a autora é Cláudia Marcelino. Autismo, Esperança pela Nutrição. Tá? Então, esses são os dois livros. Certo? Então, esses foram os dois assuntos, os três assuntos mais importantes. Nós vamos preparar. Falta pouco tempo, não vou dar para falar sobre o quarto assunto, que é a parte do estudo. Do estudo nós vamos falar brevemente. Vamos falar só uma coisa mais light, né? Aproveitando que acabou surgindo esse, né? Esse também é importante, mas esse é para nosso lazer, nosso deleite, nosso lazer, que é o Menino dos Jornais. O Menino dos Jornais, como todo mundo já sabe, é meu último livro, que foi lançado agora, que é o livro de contos e reflexões. É importante que quem tem alguém com problemas daquele negócio de falta de motivação, crise motivacional, aquelas coisas todas, aqui nós temos na página 171, reflexões sobre o sentido da vida. Nós temos um vídeo sobre isso, e nessa parte das reflexões tem isso. O que tem aqui? Na parte de reflexões, nós temos a primeira reflexão, que é sobre a consciência humana. Então, é uma coisa que eu gostaria que as pessoas refletissem sobre o aspecto da nossa consciência. No momento que nós tomarmos consciência do que é a nossa consciência humana, nós vamos ter uma vida muito melhor, pode ter certeza absoluta. Né? Em seguida, nós temos, na segunda reflexão, o amante do espírito em um livro de uma sogra. Nossa, essa reflexão é super polêmica. Tá? É super polêmica porque aqui eu faço uma comparação com as ideias de Aloysio Azevedo, naquela obra famosa dele, O Livro de uma Sogra. Tá? Só que o que eu falo é uma coisa, o que o Aloysio Azevedo mostra no livro dele é outra, e eu falo justamente para nós analisarmos isso. Então, o tema é o amante do espírito, lógico, com base no Livro de uma Sogra, de Aloysio Azevedo. É a segunda reflexão que tem aqui. O outro é sabedoria na busca do conhecimento e na construção da inteligência. Então, é muito importante nós sabermos o que é, como é buscar a sabedoria. Tá? Como construir a sabedoria? É buscando conhecimento, desenvolvendo a inteligência. Então, esse artigo fala sobre isso. O outro artigo é muito importante para quem tem criança, adolescente em idade que está pronto para fazer o vestibular, né? Começando a ir para o vestibular. Por quê? Porque simplesmente é o mito da caverna e os conflitos do ego. Então, o mito da caverna e os conflitos do ego é onde eu mostro que nós temos que sair da caverna o mais rápido possível, principalmente quando a gente chega no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio.
Então, até o 9º ano, até pode ficar um pouco na caverna, mas entrou no ensino médio, vamos sair da caverna, correndo, porque está na hora de escolher a vida que vai ter a partir dali, a vida que você vai ter a partir dali. Então, nesse mito da caverna, que foi solicitado para mim pelo pessoal da Unesco, quando eles estavam com uma reunião de adolescentes do mundo todo lá, sobre profissões, etc., eu gravei para eles e depois achei bem interessante, fiz em português também e acabei publicando aqui, o mito da caverna e os conflitos do ego, para que a gente possa realmente orientar nossos filhos, nossos alunos, etc., para fazer uma escolha de profissão com a sua própria cabeça e não com a cabeça dos outros. Por quê? Porque a profissão é a vida, ou seja, a nossa profissão é o que vai dar sentido à nossa vida. E se a gente escolher a profissão pelo dinheiro que dá, ou coisas assim, de repente nós podemos nos arrepender muito. Então tem que tomar muito cuidado com a escolha da profissão. Por isso que o mito da caverna, eu acho fundamental a importância que eles leiam, tá? Tem um vídeo também. Tem um vídeo no nosso canal no YouTube sobre o mito da caverna, tá? Mesma coisa. Então essas reflexões são para isso. São 10 reflexões diferentes. Depois tem angústia e reconstrução da vida. Angústia e reconstrução da vida é importante para muita gente, tá? Toda hora eu vejo alguém angustiado. Leia Angústia e Reconstrução da Vida. Tem um vídeo também sobre isso. Reflexões sobre o sentido da vida, que eu acho mais importante para quem está para baixo. Mas não adianta ler só. Nesse Reflexões sobre o sentido da vida, que está no 171, é ler e praticar. Gente, praticar mesmo, eu garanto que dá certo. Eu faço todo dia o que eu recomendo aqui no Reflexões sobre o sentido da vida. Todos. Tem vários amigos meus que estão fazendo também. Então é praticar, não adianta só ler. Tá? Depois vem reflexões sobre a angústia no relacionamento amoroso. Ah, fantástico. Tá? E essas reflexões sobre a angústia no relacionamento amoroso, o mais interessante é que eu escrevi depois de uma porção de conversas que eu tive com vários adolescentes encerradas. Tá? Porque o que tinha de angústia em relacionamento amoroso, de gente... Não, mas eu já estou com 13 anos e estou me... Ai, meu Deus. É incrível, né? Mas tinha gente mais velha também. Mas então, desde essa idade, já tem gente angustiada. Gente, que coisa absurda. Depois vem amor adolescente. Amor adolescente. Mistérios da atração afetiva. Então, essa reflexão vai fundo numa coisa muito importante que todos nós deveríamos manter até hoje, que é o amor adolescente. Não é porque ficou velho que não pode ter um amor adolescente, não. O amor adolescente é importante. São os mistérios da atração afetiva. Depois nós temos um artigo que eu faço uma comparação, amor e ódio adolescente versus ódio social. Lucas Afonso, ok, tem 17, nunca namorou, mas vai. E espero que não tenha essas angústias, viu, Lucas? Porque essas angústias não têm sentido, não. Vamos conversar sobre isso depois. E você vai ter que conversar comigo mesmo, viu, Lucas, para me explicar aquele negócio que você escreveu aí, que eu fiquei boiando. Como meus netos não estão por perto, meu filho mais novo já está velho, então preciso de pessoas como você, com 17 anos, para me explicar isso. Outro, fé e razão. Fé e razão é outra reflexão que tem aqui na página 199, em que eu mostro uma relação que, aliás, vai ser um ponto que hoje foi sugerido para mim, por uma mãe de aluna minha, para eu falar sobre isso. Tem várias coisas acontecendo erradas em relação à fé e razão. Então, vamos preparar alguma coisa sobre isso, vamos preparar um minuto de educação e depois nós discutimos sobre esse tema na nossa live da quarta-feira. Vamos fazer sempre assim. A minha ideia é o quê? Alguns temas desses, eu vou fazer um minuto de educação rapidinho, tá? Para que a gente tenha a teoria colocada ali, e na próxima quarta nós discutimos sobre aquele tema para, inclusive, vocês participando, etc. E é importante, então, já que eu vou fazer assim, que vocês assistam esses vídeos do Minuto de Educação. São vídeos de 3 minutos e 15 segundos, sei lá, que eu estou publicando aí no Face, tá? E estou publicando também no canal do YouTube. Então assistam para que a gente possa discutir, vocês mandem as perguntas, os comentários pelo meu e-mail, né? Até coloquei no Face também o meu e-mail, para quem ainda não sabe, robertoandes@gmail.com.
E também o Twitter, que muita gente quer saber onde é que você está, onde é que você vai, não sei o quê. O Twitter me acompanha com facilidade. Tá? Que é twitter.com/Roberto Anderson, tudo junto. O Facebook é anderson.roberto e o e-mail é robertoanderson, tudo junto, @gmail.com. O nome do canal é youtube.com/c/Roberto Anderson, tudo junto. Ou seja, o canal no YouTube é exatamente Roberto Anderson junto. Tudo é Roberto Anderson. Tranquilo. Aí vem a primeira parte do livro. A primeira parte do livro são os devaneios. Então, os devaneios são aqueles momentos que eu adoro escrever, que normalmente são os sábados ao pôr do sol. Tá? Todos meus amigos sabem disso. Quando nós estamos juntos no sábado, não tem jeito. Sábado, ao pôr do sol, eu estou lá na mesinha da minha varanda, ou agora, nesse sábado, eu vou estar na mesinha da varanda do Hotel Vaza Barris, lógico, que é uma varanda maravilhosa, daquele hotel maravilhoso em Uauá. Então, que é a mesma coisa que minha casa. Então, vou estar na varanda, tomando meu whiskyzinho, escrevendo mais um contozinho, que já tem um monte de contos escritos para o próximo livro. Tá? Comprem logo, adquiram logo esse, tá? Leiam esse livro, porque daqui a pouco vai sair a continuidade desse, mais uns 30 contos desse aqui. Quer dizer, daqui a pouco eu digo é final do ano, né? Então, aqui os contos, que aí é para vocês se divertirem, se distraírem mesmo. A gente está falando de coisas sérias, tá bem? Falamos de 3 coisas sérias. Mas vamos falar disso. Valderez, carne de bode. Sim, eu não gostei muito, achei muito dura a carne de bode. Tá? Mas teve uma outra carne que eu comi lá que foi boa, foi bem gostosa. Mas a de bode eu não gostei, não. Mas vou comer alguma coisa boa lá no Hotel Vaza Barris, em Uauá, a partir de sexta-feira à tarde, que eu vou estar lá, sábado o dia inteiro, domingo também. Então, nessa parte dos contos, assim, amor contido. A cigarra e a formiga. A cigarra e a formiga, todo mundo conhece a fábula da cigarra e da formiga, né? Só que essa é diferente. Tá? Nessa, aqui tem sempre uma frasezinha, uma citaçãozinha, no início de cada conto ou de cada reflexão. Nessa citação da cigarra e da formiga, diz o seguinte: percebi o sentido da vida, o valor de cada minuto vivido e a satisfação de me olhar pela manhã e perceber que estou vivo. Então, esse é o sentido da cigarra e a formiga. Mas, na realidade, é o quê? Que, na realidade, a cigarra foi quem se deu mal. Na fábula correta da cigarra e da formiga. Na minha, a coisa muda. Tá? Muda de figura. A cigarra não se dá tão bem assim, não. A formiga não se dá tão bem assim, não. A cigarra acaba se dando bem. E a formiga tem resultados que não são muito agradáveis. Mas, leiam. Leiam a cigarra e a formiga. Depois tem Flor Amarela, que foi um período da minha vida bastante interessante. Horas de Pensar, Tarde, Jardim, Extrato em Londres. Tarde é um dos contos que eu releio sempre. Adorei. Tem um sentido muito importante na minha vida. E o Menino dos Jornais. O Menino dos Jornais, que foi o que deu nome ao livro, tá? Ele foi inspirado num menino de entregando jornais mesmo, lá na Inglaterra, quando eu morava na Inglaterra. Então, aquela imagem ficou na minha cabeça, que vocês vão ver no conto. Toda essa imagem, algumas coisas desse conto foram realmente acontecidas. Né? E o resto do sonho, das coisas que ocorrem, obviamente, também estavam na mente dele. Então, o Menino dos Jornais tem uma base bastante real, lá na Inglaterra. Narcisista, sorriso, quadro antigo. Quadro antigo, um amigo meu ia fazer um curta-metragem sobre isso, mas acabou não fazendo ainda. Então, esse quadro antigo e Menino dos Jornais são os 2 contos que devem sair para um curta-metragem. Manhã de aniversário, a viagem, feliz aniversário, sigla, primeira carta, segunda carta, relógio de parede. Relógio de parede é outro curta fantástico. Quer dizer, dá um curta fantástico, Arte no Riacho e Queda em Mim,
queda em mim é porque a pessoa quando cai, né, página 121, deixa eu ver aqui, ela pode se machucar. Mas a pior queda é a queda em você mesmo, né? Então, nesse conto, mostra como é a queda em mim. Bastante interessante. E aí tá. São 20 contos, 10 reflexões, né? Nesse último livro lançado agora, que para adquirir, basta ou eu estando na cidade, eu normalmente estou com alguns exemplares dele no meu carro, eu não estando na cidade, entrando no blog, aquele robertoanderson.blogspot.com, você clica na capa dele e vai para o Mercado Livre. Aí o Mercado Livre é que faz a entrega que sai do IUP, ou seja, basta você, na hora que clicar lá e adquirir o livro, escrever na mensagem do próprio Mercado Livre, quero o livro autografado. Que aí o pessoal do IUP recebe, manda para mim, autografo e vai para o Mercado Livre. Então, pelo Mercado Livre. Sim, a editora é All Print Editora. Todos os meus 4 livros são editados pela All Print Editora. Até o livro de minha mãe também. É um livro de poesias. Estado de Espírito, de Zenith Anderson, né? Minha mãe já é falecida, né? Faleceu há uns 3 anos atrás. E esse é o livro de poesias dela, Estado de Espírito, né? E todos são pela mesma editora, que é a All Print Editora. O primeiro foi Viravolta, que é um romance. Esse romance Viravolta foi editado inicialmente pela All Print, depois a Biblioteca 24 Horas editou e agora voltará para a All Print de novo. Todos eles terão a mesma editora All Print, que é a que eu acho que é a melhor apresentação, etc. É a All Print Editora. Muito boa. O outro que tem 2 capas, né? A primeira capa dele é aquela vermelha, com o nome Sexo, a Escolha é Sua. A segunda capa, já fazendo parte da coletânea que vem, esse é o volume 1, que é Relacionamento e Sexualidade. Então, essa aqui é uma coletânea que vai falar sobre todos os estudos de educação em relação a relacionamento e sexualidade. Esse é o primeiro, que já saiu com aquela outra capa vermelha, Sexo, a Escolha é Sua, e no final desse ano deve sair o segundo livro dessa coletânea, tá? E esse é o terceiro livro meu. Eu mostrei como segundo, mas foi o terceiro livro meu. O meu segundo livro foi esse, Afetividade na Educação, que já está na 3ª edição, e é o que tem praticamente toda a base da nossa modelo educacional, né? Toda a base está aqui. E o último, que é O Menino dos Jornais, que é o de contos, tá? Esses são os meus quatro livros. E a editora, então, que Noélia perguntou, é esse, All Print Editora. Tanto pode comprar direto da editora, como nas livrarias todas. Entrando no site da Saraiva, Cultura, Civilização Brasileira, todos eles têm todos os 4 livros. Ou eu recomendo que compre direto clicando na capa, que vai pelo Mercado Livre, direto do IUP. Sai de lá mesmo, com autografado já. Ok? É o ideal, né? Que aí eles mesmo, o pessoal do IUP manda. Rui Barbosa, breve, Noélia, estarei em Rui Barbosa. Estou combinando aí com o pessoal. Tem muita gente que eu quero ver em Rui Barbosa, precisando voltar aí o mais rápido possível. Tenho conversado com um, outro, etc. E me dá uma saudade danada do pessoal todo de Rui Barbosa, né? Então, gente, é isso. Hoje nós vamos ficar por aqui. Nós vamos, durante a semana, então, publicar alguns minutos de educação sobre temas diversos. E sempre na quarta-feira, nós vamos, então, discutir sobre esses temas que foram do Minuto de Educação ou sobre qualquer outro tema que vocês mandem para mim. E eu espero, então, que mandem mesmo pelo e-mail de dúvidas, etc., questionamentos, para que a gente possa estar discutindo uma coisa que nós precisamos. Nós precisamos estar extravasando as nossas ideias, tirando dúvidas, etc. E é uma oportunidade que nós temos, certo? E eu fico super, super feliz em estar com vocês aqui. Um forte abraço para todos vocês, tá? E até o nosso próximo encontro na próxima semana e nos Minutos de Educação publicados aí no Face e também no nosso canal no YouTube. Até mais, gente.